esse material. Qual foi o problema que vocês enfrentaram com os professores da Universidade da Flórida com relação a esse material e a patente desse material? Nós somos inventores e não somos os titulares da patente. Os titulares, o titular, no caso, ficou a Universidade da Flórida. Nós assinamos um termo, uma procuração, passando todos os direitos à Universidade da Flórida. Enfim, nós temos a honra de ser inventores, mas a desgraça de não receber royalties. Foi ingenuidade isso? Claro, foi pura ingenuidade. Aliás, isso é um fato muito conhecido no Brasil. O Brasil ainda está despreparado, os pesquisadores em geral, para tratar dessas questões comerciais. O número de patentes depositadas por inventores nos Estados Unidos, por inventores brasileiros, é apenas 0,05% do total mundial de patentes, nesse banco norte-americano. E nós fazemos parte desse pequeno número, com a desvantagem adicional que sequer ganhamos royalties por ingenuidade, no caso. Como é esse processo, professor? Como transformar um vidro comum num vitrocerâmico? A maioria dos vidros não pode ser transformada diretamente em vitrocerâmica. É necessário se adicionar um agente catalisador, um agente nucleante que irá induzir a cristalização no volume todo do material. Ou seja, eu posso pegar um copo de requeijão, um copo de geleia e colocar naquele forno, ele não vai se transformar num vitrocerâmico. Não. Mas se eu colocar nessa mistura ouro, por exemplo, sim. Se você refundir o copo de requeijão e dissolver, por exemplo, cloreto de ouro, de forma a precipitar partículas de ouro metálico. Aí quando você verte, faz um vidro. Quando você reaquece esse vidro a uma determinada temperatura durante um determinado tempo, essas partículas de ouro irão induzir a cristalização. Ouro e vidro vão se misturar? Vão se misturar mecanicamente. O ouro não vai se dissolver, ele vai realmente ficar misturado, precipitado. E aí, em cada cristal de ouro, em torno de cada cristal, poderá surgir, por um processo chamado nucleação heterogênea, os cristais do próprio vidro. Com isso, teremos um vidro com uma outra característica do vidro original. Aí ele não será vidro mais. Não será mais vidro. Será uma vitrocerâmica, porque ele cristalizou-se. E para se chegar nesses diferentes materiais do vidro original, depende do tempo de aquecimento? Do tempo, da temperatura, da história térmica, da velocidade de aquecimento da rampa, da velocidade de resfriamento, são muitas variáveis. Por isso que é necessário ter uma experiência acumulada no assunto, baseada em estudos anteriores, e em técnicas experimentais como essas que nós estamos e vamos continuar mostrando aqui no laboratório. É verdade que a experiência com vitrocerâmicos começou com o esquecimento de um par de lentes num forno? Exatamente. Um pesquisador chamado Donald Stuckey, em 1957 ou 58, ele estava pesquisando vidros fotocromáticos, são essas lentes que escurecem automaticamente quando se sai a luz. Esses vidros têm cristais de prata precipitados, que funcionam como filmes fotográficos reversíveis. E ele esqueceu uma lente dessa num forno por um tempo mais longo do que ele desejaria, e no dia seguinte verificou que o material tinha se tornado opaco, branco, e, portanto, se transformou de um vidro a um vitrocerâmico. Ele foi estudar a estrutura e descobriu que tinha se transformado num vitrocerâmico. Esse vitrocerâmico sempre é mais resistente do que o vidro original, ou tem alguma possibilidade de ser mais frágil, mais sensível a impactos? Pode ser mais frágil, por isso que a chamada microestrutura, a estrutura, o tamanho, a distribuição, a geometria, a quantidade de cristais que são precipitados no vidro tem que ser projetada, tem que ser controlada. Se for descontrolada, um cristal aqui, outro acolá, o vidro pode inclusive trincar-se espontaneamente.
No futuro, uma casa vai poder ter todo o revestimento de pisos e material para cozinha feito de vitrocerâmico. Material como esse aqui, que já está sendo feito, testado pelo menos, aqui no laboratório da Universidade Federal de São Carlos. Professor, como é que funciona essa pesquisa de chegar num piso feito de material vitrocerâmico? Pois é, essa pesquisa baseia-se no fato que é necessário remover do ambiente as escórias oriundas da fabricação do aço. São milhares e milhares de toneladas produzidas pelas aciarias no Brasil e elas têm composições que naturalmente contêm os agentes catalisadores ou agentes nucleantes que levam à cristalização controlada do vidro. Nós fundimos, fazemos um vidro e aí corrigimos a composição química com outros elementos, cristalizamos e produzimos esse material aqui, cuja beleza estética e resistência à abrasão podem ser parecidas ou até melhores que pedras tais como mármore, granito e outras usadas em revestimento em construção civil. A dificuldade, por enquanto, é fazer essa peça num tamanho maior. Não só isso, como também fazer em escala, né? Nós podemos até fazer em tamanho maior aqui, uma ou duas de cada vez. O problema é fazer em escala, o que demandará, então, como já conversamos, envolvimento de empresas para fazer a engenharia do produto, digamos assim, todo o desenvolvimento em escala piloto e industrial. Por enquanto, nós só trabalhamos aqui em escala de laboratório. No futuro, o senhor acha que vai ser possível isso? Ter uma casa com um piso vitrocerâmico? Tranquilamente. Você deixa de... Primeiro, retira do ambiente escórias. Segundo, deixa de explorar regiões ainda com florestas e regiões, por exemplo, próximas a nascentes ou próximas a rios, para retirar mármores e granitos do meio ambiente. Então, são materiais sintéticos que podem muito bem substituir esses materiais tão nobres e raros. Nos últimos 10 anos, cerca de 40 pesquisadores estrangeiros passaram aqui pelo laboratório da Universidade Federal de São Carlos. Uma troca de experiências fundamental para futuras descobertas. Não esqueça, você pode escrever para o nosso Espaço Aberto. Anote o endereço eletrônico ciência e tecnologia, tudo junto e sem acento, @redeglobo.com.br. Até o próximo programa.